Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, o Vasco aí se preparando para o jogo de amanhã contra o Avaí. Vamos falar muito dessa partida e onde você vai poder acompanhar o jogo do Vascão amanhã e também o horário. Vamos falar também aqui do André, hein, que segundo o jornalista Jorge Nicola, pode estar muito perto de deixar o Vasco. Vamos falar melhor da situação do jogador e onde pode ser o destino do atleta. Também vamos falar aqui da quarta camisa do Vasco, o quarto uniforme do Vasco, que pode ser lançado nessa temporada, e se for lançado será em padrão europeu, hein? Vamos falar melhor dessa situação desse uniforme do Vasco. Existem algumas especulações aí em torno desse uniforme. Tudo isso e muito mais. Mas antes, ó, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal, ativar o sininho das notificações para você não perder nada e receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal. Muito obrigado aí a todos os inscritos. Se você é novo por aqui, já sabe, se inscreve aí, dá essa força para ajudar o nosso canal a continuar crescendo. Muitas pessoas nos assistem, mas não estão inscritos aqui no canal. Se inscreve aí, amigo, para ajudar demais. Bom, pessoal, o Vasco irá entrar em campo amanhã às 7 horas da noite para enfrentar o Avaí pela Série B do Campeonato Brasileiro. O jogo terá transmissão somente do Premier Clubes. O Vasco que volta aí a enfrentar o Avaí depois de alguns anos, né? O Vasco historicamente sempre encontra dificuldades quando enfrenta esse adversário na Série B. Amanhã vai ter o jogo em São Januário. O Vasco não está nada bem das penas, apesar de ter vencido o último jogo, mas vem jogando mal. Isso que assusta o torcedor vascaíno. Mas mesmo assim a gente confia na vitória porque joga em São Januário contra o Lanterna. Hoje o Avaí está na última colocação do Campeonato Brasileiro da Série B. O Vasco figura na 11ª colocação, visando aí obviamente o G4. O Vasco hoje está a 3 pontos de entrar aí no G4 da Série B e precisa, lógico, vencer o Avaí para continuar mirando sempre lá as primeiras posições e se manter sempre vivo ali na luta pelo acesso para a Série A. E para esse jogo a gente pode ter algumas alterações, principalmente na zaga. Existem várias informações que o Marcelo Cabo vai trocar os dois zagueiros, pode entrar aí com o Miranda e também a volta do Leandro Castan ao time titular do Vasco. Jogador que estava se tratando de lesão, ficou aí 7 jogos parado, sem entrar dentro de campo, pode estar de volta e jogar amanhã contra o Avaí em São Januário, fazendo a dupla de zaga aí com o Miranda. Também outro jogador que deverá voltar ao time titular do Vasco é o Zeca, que foi poupado aí no último jogo contra o Brasil de Pelotas. O jogador não viajou para o Rio Grande do Sul, estava se queixando de dores musculares, foi poupado para essa partida e pode retornar para o jogo de amanhã contra o Avaí. Uma outra alteração que deverá acontecer deve ser a manutenção do Rômulo aí no meio campo. O Michel, que no último jogo foi titular, mas jogou na lateral esquerda, que vinha atuando no meio campo, pode perder novamente a vaga de titular para o Rômulo, retornando ao time, formando ali os dois volantes com o Matias Galaza e o Marquinhos Gabriel mais à frente. Esse será possivelmente o meio campo do Vasco. E no ataque aí, Germancano, também aí o Gabriel Peck e o Léo Jabá, que parece que ganhou realmente a vaga de titular do Morato. E falar nos outros jogadores, já são figuras carimbadas nesse time, né, como o goleiro Vanderlei e também o lateral direito Léo Matos. Essa será a provável escalação do Vasco para o jogo de amanhã contra o Avaí. O Vasco visando, obviamente, a vitória, os 3 pontos, porque é extremamente importante o Vasco se manter ali no G4, começar a ganhar os jogos para aí sim ter confiança e não passar susto nessa Série B, porque o Vasco já está assustando demais o torcedor. E eu concordo totalmente aí com o técnico Marcelo Cabo em fazer essa alteração, caso ele faça mesmo, em tirar aí o Ricardo Graça e também o Hernando, que os dois estavam péssimos, estão péssimos com a camisa do Vasco, e ainda continuo achando que o Vasco tem que contratar mais um zagueiro. Esse zagueiro poderia ser até o Dedé, que segundo algumas informações o jogador teria ficado mexido com o carinho do torcedor vascaíno por ele e pode ser que ele tenha aí o desejo de retornar ao Vasco. Fato é que o Vasco não formalizou nenhuma proposta ainda ao jogador. Vamos aguardar os próximos dias, né? Deixe aí nos comentários o que você acha dessa provável escalação do Vasco, essas mudanças do Marcelo Cabo, tanto aí a entrada do Miranda e também a volta do Leandro Castan, a zaga formando aí a dupla de zaga que possivelmente pode ser a titular aí da temporada. Bom, pessoal, agora vamos falar aqui do quarto uniforme do nosso clube, né? O Vasco está aí a um passo de poder anunciar mais essa grande novidade aí para o torcedor. O Vasco recentemente lançou o 3º uniforme, muito lindo, né? Aquele preto, e também o de goleiro, que também é espetacular, até tem essa camisa. É uma camisa muito linda, né? Feita pela capa. Devido ao alto índice de compras dos torcedores vascaínos, o departamento de marketing do Vasco deve estar preparando aí uma 4ª camisa, assim como é feito lá na Europa.
principalmente aí camisas feitas pelos times que são patrocinados pela Nike, que costumam ter 4 camisas aí no padrão europeu, lá no futebol europeu, e o Vasco pode seguir esse modelo e lançar uma camisa. Algumas informações que essa camisa pode ser visada ao público LGBT. Acredito que muitos de vocês já devem ter visto aí alguma imagem de uma camisa com arco-íris aí do Vasco aí nas redes sociais circulando. Possivelmente pode ser meio que parecido com essa camisa, caso o Vasco tenha o interesse em manter essa homenagem aí ao público LGBT e todas as causas sociais que o nosso clube sempre lutou. Pode ser que tenhamos aí essa grande novidade no futebol brasileiro. Óbvio, tem aqueles torcedores que não são a favor, tem muitos que são a favor do lançamento dessa camisa. Ainda não existe nada de concreto, não existe nada que confirme essa informação que realmente o Vasco irá lançar uma camisa voltada ao público LGBT ou se vai lançar um outro tipo de uniforme aí para ser o quarto uniforme. O fato é de que está muito quente a possibilidade aí do Vasco lançar uma quarta camisa para essa temporada. Deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse assunto, se você é a favor ou contra aí desse uniforme LGBT ou se você preferiria um uniforme mais tradicional para o Vasco. Bom, pessoal, agora para fechar, vamos falar aqui da situação do jogador Andrei e também de um jogador que pode vir parar no Vasco, né? O Vasco estaria interessado aí no jogador Tavares do Internacional, atacante aí revelado pelo Internacional, inicialmente chegaria para reforçar o time sub-20 do Vasco, né? As informações que a gente tem é que o jogador está muito perto de fechar com o nosso clube, inclusive o atleta é vascaíno, declarou lá em 2018 que tem um amor pelo Vasco, que torce pelo Vasco, e isso seria um fator determinante talvez aí também na contratação do atleta. Parece ser um bom jogador, né? Era capitão do Inter na base e com certeza pode ser aí um bom valor caso chegue ao Vasco. O jogador chegou a ser inscrito aí na primeira fase da Libertadores, o Internacional disputa nesse ano aí de 2021 e pode, quem sabe, ser uma surpresa aí essa contratação. Ainda não está nada fechado, mas está bem próximo aí de, quem sabe, se concretizar a contratação do atacante Tavares vindo aí para o time sub-20 ou até mesmo possivelmente tendo chances aí no time principal do Vasco. E hoje pela manhã surgiu uma bomba, né, cara? O jornalista Jorge Nicola noticiou que o Andrei teria aí uma proposta de 2 times aí, um time da Turquia e o Cerezo Osaka do Japão, jogador que está aí afastado, né, não entra dentro de campo, ficou no banco de reservas aí nos últimos jogos. Existe a possibilidade dele nem ser relacionado para o próximo jogo aí contra o Avaí e surgiu essas informações que o atleta tem o interesse de deixar o Vasco ir para um desses times. Segundo as informações aí do Jorge Nicola, possivelmente podemos perder aí o Andrei para um desses times. O jogador estaria interessado em ir aí para o Cerezo Osaka ou para o time da Turquia que não foi revelado. Vale sempre lembrar que o jogador tem um contrato vencendo no final de dezembro e já pode até mesmo assinar um pré-contrato com outro clube, caso o Vasco não renove logo seu contrato. O jogador pode até mesmo deixar o nosso clube de graça se o Vasco não tentar e resolver essa situação. Se ele quiser sair do Vasco, o Vasco vai ter que vender ele para tentar lucrar pelo menos uma grana, a menos que perca o jogador aí de graça, né? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa situação, se você venderia logo o Andrei ou você renovaria o contrato do atleta, o jogador aí interessadíssimo pelo Cerezo Osaka e também um clube turco que ainda não foi revelado. Vamos aguardar os próximos dias se a diretoria do Vasco vai vir a público desmentir essa informação ou se vai confirmar realmente que existe o interesse aí de um time da Turquia e também aí o time japonês Cerezo Osaka e tentando contratar aí o Andrei. Vale sempre lembrar também que o Santos demonstrou interesse aí algum tempo atrás na contratação desse jogador, estava na lista de pedidos do ex-técnico do Santos. O nome do jogador voltou à tona no Santos alguns dias atrás, né? Mesmo com a saída do técnico Ariel Roland, o jogador ainda seguiu na pauta do Santos. Com certeza deve existir ainda o interesse do time paulista em levar o Andrei lá para a Baixada. Vamos esperar aí, ver o que vai acontecer com o jogador. O fato é de que ele não vem tendo mais oportunidades, porque ele vem jogando muito mal. Esses últimos jogos do Andrei, ele foi péssimo com a nossa camisa. Eu acho que o jogador, a fase do jogador no Vasco já deu. É um jogador que pode ter um futuro melhor, mas eu acho que no Vasco, cara, vai ser bem complicado, porque ele não tá jogando nada, já não é de hoje, já tem alguns anos que o Andrei não vem jogando nada com a nossa camisa. Pode ser que ele deslanche em outro clube, mas com a camisa do Vasco ele não tá jogando nada, não tem como eu avaliar o futuro do atleta, sendo que ainda não aconteceu. Eu avalio o que aconteceu até hoje, né? O jogador não tá jogando nada e não tem por que ele continuar no Vasco, na minha opinião. Deixa aí nos comentários o que você acha da situação do Andrei, se você venderia o atleta. Bom, pessoal, é isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Tamo junto. Saudações vascaína a todos. E é nóis. Não se esqueça de dar o like e se inscrever no canal para fortalecer demais. Forte abraço.